Mensagem de Deus para o seu coração. Graças a Deus. Deus tem provisão, Deus tem milagres, Deus tem uma bênção especial para todos nós no dia de hoje. Quero ler Gênesis, capítulo 21, o verso 5, 6 e 7. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Interessante, queridos, Deus quer que nós sejamos férteis. Deus quer que você seja feliz. Deus quer a sua alegria, a sua felicidade. Mas eu quero compartilhar com vocês, dentro dessa visão espiritual, sobre uma questão de esterilidade. Sabemos que várias mulheres, né, mulheres dos nossos, por exemplo, de Abraão, Isaque, várias delas tinham um problema de esterilidade, não podia engravidar. E daí Deus ouviu o clamor de algumas, Deus abençoou e elas conseguiram. E a Sara foi essa pioneira, vamos assim dizer, né? A esposa aqui do Abraão, né? Ela era estéril. Mas Deus fez uma promessa para aquele patriarca, para o Abraão. E a promessa de Deus se cumpriu. Então é muito importante quando Deus te dá uma promessa e você faz a sua parte. Você crê, você anda na fé, você anda na obediência, conforme foi essa música aqui cantada aí, foi dito, né? Se obedecer. Então a obediência a Deus, a obediência aos princípios da palavra de Deus atrai bênçãos, né? Mas aqui eu não quero falar de esterilidade da mulher que não pode engravidar. Agora, caso tenha alguma mulher que é casada, e de repente não pode gerar filhos, Deus também pode também. Obviamente, Deus continua realizando milagres. Eu já tive experiência, logo que eu cheguei a Curitiba, um casal, eles eram casados, parece-me que acho que uns 6 ou 7 anos, e eles não podiam ter filhos, né? E eu me lembro muito bem, daí eu pude ajudá-los com aconselhamento, com orações e tudo. Eu acompanhei esse caso. E nós oramos ali, dávamos instruções para o casal e orávamos para Deus agir na parte que precisava de um milagre. Pasmem, e o milagre aconteceu. Dali um tempo, nasceram 2 meninas, quer dizer, vieram de uma vez, né? Gêmeas, né? Então foi bênção dobrada, veio e depois tiveram mais uma depois, né? Quer dizer, então, ou seja, Deus realmente age também nesta área da esterilidade de uma mulher, ou talvez do homem que tem algum problema. Deus pode curar, Deus pode restaurar, hoje tem tratamento e tudo mais, mas às vezes tem gente que faz tratamento e não resolve. E o tratamento de Deus, quando Ele quer agir, Ele age, é 100% garantido, né? Mas a esterilidade que eu falo aqui é sobre problemas espirituais. Tem muitas pessoas estéreis espiritualmente. Olha que interessante essa colocação aqui. A esterilidade é uma grande e poderosa arma usada por Satanás justamente para tentar deter um homem de Deus ou uma mulher de Deus, né? Então, muitas vezes, ela é decorrente da própria religiosidade ou, às vezes, até mesmo de um conhecimento muito superficial com relação a Deus. Agora, a pergunta que eu faço para você, para mim, para todos nós: quais são as características de uma pessoa estéril? Uma pessoa estéril. Uma das características, olha só, a pessoa que é estéril em alguma área da vida dela, ela não tem alegria. Ela não tem alegria. Outra coisa, não tem esperança e nada entra ou penetra no seu interior. São 3 características, pode ser que tenha mais, né? Mas aqui, a pessoa estéril, tá? Ela não tem alegria, não tem esperança e nada entra no seu interior. Ou seja, na verdade, ela está morta por dentro e dando lugar ao diabo. A Bíblia diz em Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. Olha que interessante. Efésios 4, 27, não deis lugar ao diabo. E o diabo, se você der brecha, ele entra, né? Ele é astuto.
Ele é terrível, né? Então, não deis lugar para o diabo. Então, a esterilidade aqui, quero deixar bem claro, eu não estou falando agora de uma mulher que não possa gerar filhos. Eu não estou falando disso agora, dessa esterilidade, tá? Estou falando de uma esterilidade espiritual. Então, uma pessoa que não tem alegria, uma pessoa que não tem esperança, uma pessoa que nada de bom entra no coração dela, ela pode ser que ela esteja, então, estéril, espiritualmente, né? Então, nós pensamos muito na morte física, por exemplo, né? Mas a pior morte ainda é a morte existente interior, o seu interior. Quando você está vivo, fisicamente, mas dentro de você está morto, ou seja, não tem esperança, não tem alegria, nada tá bom, mora numa casa de 70 metros quadrados, aí melhora de vida, vai para uma de 200 metros quadrados, continua reclamando porque agora a casa é grande, tem que dar trabalho para limpar, aí vende a casa, vai para um apartamento pequeno porque o marido foi atender a pessoa, seja a mulher, o homem que não está contente, aí chega no apartamento, tem as regras para cumprir, aí a pessoa não quer cumprir, quer dizer, tem gente que não se acerta com nada, então pode ser pessoas estéreis espiritualmente, em outras palavras, talvez pessoas mal resolvidas, né? Pessoas talvez estão feridas, machucadas, precisa de cura. Por isso que nós estamos abordando dessa forma este assunto aqui. Olha o que Jesus diz em Mateus 23, verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Olha só. Essa categoria aqui, escriba, fariseu e hipócritas, Jesus conhecia o coração deles. Então, a aparência deles eram de pessoas estudiosas, pessoas que lia as escrituras, vamos assim dizer, né? As pessoas ali aparentemente inteligentes, sábias, mas Jesus sabia que dentro deles, a maioria deles estavam mortos espiritualmente, eram somente gente fanática mesmo, né? Então, queridos, é interessante esse assunto, é um assunto muito amplo. Mas eu quero ser bem objetivo para você entender a revelação de hoje. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo está falando ao teu coração para te curar, para te restaurar. Talvez você está super bem nesta área, mas de repente você tem um amigo, um parente, o marido, a esposa, o filho, o jovem, o adolescente. Esses dias recebi ligações de algumas mães, algumas até avós, né, pedindo oração para os filhos, para netos, que... jovem de tudo, lá, talvez com seus 18, 20 anos, depressivo, no quarto, não quer sair do quarto. Então, não é fácil. Então, por isso que estamos abordando assuntos justamente para que a gente possa orar, essas pessoas venham a ser libertas, curadas, transformadas pelo poder de Deus, né? Olha que interessante, a fertilidade, ela é espiritual, exatamente. Olha só, em Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus disse que o homem e sua mulher seriam fecundos e se multiplicariam. Você vê que eu estou buscando falar de fertilidade espiritual, porque é espiritual, mas usando a analogia entre um homem e uma mulher, né? Que Deus falou isso aqui, vocês vão ser fecundos, vão se multiplicar, né? Então, durante sua caminhada, Deus fez isso, né? Então, o homem sofreu a esterilidade quando ele se afasta de Deus. Ou seja, quando uma pessoa se afasta de Deus, não quer Deus na sua vida, então ele se torna uma pessoa estéril, tá? Espiritualmente falando. Abraão, por exemplo, ele representa para a gente fala o Abraão, o pai da fé, né? Abraão, ele representa justamente o retorno, né? O retorno, ou seja, a chance de o homem, após a queda, compreender que a fertilidade é algo espiritual e que ele pode viver essa bênção. Ele pode viver essa bênção independente das dificuldades humanas ou das impossibilidades. Olha o que Deus diz aqui em Gênesis 12, verso 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Uau! É linda essa passagem, né? A gente vê que como Abraão poderia ser uma bênção, né? Se ele tinha uma mulher que não dava filhos, como poderia isso acontecer? Mas Deus agiu. Agindo Deus, quem impedirá? Estava lá. Deus agiu. Deus agiu. Deus falou que faria daquele homem uma grande nação e isso se cumpriu. Então, quando Deus fala algo para você, e de fato Deus falou, e é para você, você entendeu, vai acontecer. Fique na obediência. Deus fala certas coisas para a gente, e ele fala, ó, então aguarde, a promessa se cumprirá.
mas é no tempo de Deus. Eis a questão. Esse é o detalhe, o tempo de Deus. O nosso tempo cronos ou cronológico, né? Nós temos horário para tudo, não é verdade? A gente tem que cumprir horários e é igual para todo mundo, 24 horas, né? Mas Deus é diferente, né? Deus ele não opera, ele opera dentro do cronológico, mas ele não depende do cronológico. Se Deus falou para você algo há 1 ano atrás e ainda não aconteceu. Por quê? Porque a Bíblia fala que para Deus um dia é como 1000 anos, né? E 1000 anos como um dia. Então por isso que a Bíblia fala tanto sobre fé, paciência, esperança, né? Perseverança. Por quê? Porque as coisas boas não vêm de um dia para o outro. Se veio é porque você fez alguma coisa. Você plantou a lei da semeadura, né? Você está na fé, você evita ficar murmurando, reclamando, mas começa a dar glória a Deus aí, começa a louvar o nome do Senhor Jesus, começa a exaltar o nome de Deus aí, começa a colocar em prática a palavra de Deus. Então, queridos e queridas ouvintes, Deus estava falando para Abraão que aquilo que era improvável aos olhos humanos não era impossível para Deus, para ele. Então Deus estava lhe dando o poder de vencer o impossível. Esse mesmo Deus que falou com Abraão é o Deus que nós servimos, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele não mudou, o seu poder continua o mesmo. Como eu tenho dito, Deus não está de quarentena, Deus não está de férias em outro canto do planeta, das galáxias, e esqueceu de nós. Não, Deus está cuidando de nós. Deus está no controle de tudo. Faço uma pergunta para você. Você se sente estéril em alguma coisa? Por exemplo, tem pessoa que não dá certo no amor. Começa a namorar, quer casar, e namora uns 6 meses, namora 1 ano, de repente quando pensa que vai ficar noivo, alguém termina ali, não dá certo. Aí vai tentar de novo e não dá. Né? Outros parece que é na área financeira, não se acerta em nada. Né? Eu trabalhei praticamente quase 10 anos na área de recursos humanos e na época falava departamento pessoal, né? Mas eu registrava, eu que fazia essa parte, rescisão, contrato de trabalho, tudo. Eu entendo um pouco disso. E eu lembro que eu escrevia, né? Eu registrava na carteira profissional, então às vezes tinha empresa que mandava 200 carteiras profissionais para contratar os funcionários da área da construção civil, e eu que fazia o registro, que escrevia no livro de empregados, antigamente. Eu não sou tão antigo, mas antigamente, né? Era tudo manual, né? Tudo na canetinha aí. Pá. Então eu preenchia o livro de empregados, preenchia a carteira e tal. E às vezes eu observava, né? Eu já servia a Deus, né? E eu observava ali que tinha gente que tinha uma carteira profissional que já tinha enchido uma carteira, já estava na 2ª carteira profissional, né? Não é que a pessoa não tinha parado, ela não parava, era um mês num lugar, outro mês no outro. Então existe casos e casos, né? Hoje a atualidade está bem mais diferente. Porém, existem fatores que podem ser um problema espiritual, às vezes. A pessoa é estéril nessa área, não se acerta, não dá negócio, né? Tem outros que colocam a mão para fazer uma coisa e não vai para frente, para o projeto no meio do caminho, aí que vai começar um outro, também não termina. Quer dizer, são obras que não acabam nunca, né? Não quer dizer que é literalmente uma construção, um projeto, né? Um trabalho, um negócio. Eu separei aqui rapidinho. Nós não vamos ter tempo para falar tudo, mas o necessário para você entender, e daí a gente vai orar, e vamos orar crendo que Deus poderá nesta manhã quebrar toda a esterilidade da sua vida. Se você se sente estéril em alguma área da vida, vamos crer que Deus pode mudar esse quadro, creia. Agora, rapidinho aqui, o que pode provocar esterilidade? Pode ser que tenha várias coisas, mas eu separei aqui 3 coisas que eu só vou falar o nome só, não vou comentá-lo na íntegra. Mas a primeira coisa que pode provocar uma esterilidade na vida de alguém é o pecado. O pecado. É você transgredir as leis de Deus, é você não obedecer os princípios da palavra de Deus. Pecado é aquele que nos afasta de Deus, nos distancia de Deus. Quando a pessoa não quer saber mais, não quero que Deus me envolva na minha vida, eu estou fora. Então são maneiras da pessoa se afasta de Deus. Então Abraão mentiu por medo. Você vê, o próprio pai da fé teve um momento ali que quando ele chegou até Abimeleque, que era o rei de Gerar, na terra dos filisteus, ele disse que Sara, sua mulher, porque Sara era muito bonita, né? Diz a Bíblia aqui, e ele disse para o rei ali que a Sara, que era sua mulher, não era irmã dele, era irmã.
Então ele combinou com ela, vou falar que você é minha irmã, né? Você é bonita, né? E o rei, sabe como é que é? O rei lá não podia ver as mulheres, já queria para levar pro reinado dele lá, né? Então, aí você veja bem, ele mentiu, porque Sara era a mulher dele. Olha só, você vê, o pai da fé mentiu também, né? Então ele mentiu aqui, está escrito que ele mentiu, né? Mas graças a Deus agiu ali. Deus agiu ali. Gênesis 20, verso 2 diz: Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Olha só. Então a mentira gera esterilidade. Então uma pessoa que vive na mentira, ele vai ser estéril, né? Espiritualmente, pode afetar outras áreas da vida. Inclusive, o Provérbios de hoje, Provérbios 30, fala sobre esse negócio aqui, sobre a questão aí da mentira. Quer ver? Está dizendo aqui que para a gente não ser mentiroso, nada acrescentes às palavras para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Aqui está falando de outro contexto, mas a mentira realmente é terrível. Então uma pessoa que vive na mentira ou mente descaradamente, ela pode ficar estéril, né? Ela não vai para frente, tá bom? Gênesis 20, verso 18 diz: Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Olha só, quer dizer, quando Sara entrou ali, então Deus fez com que todas as mulheres ali da casa de Abimeleque fossem estéreis. Então toda a casa de Abimeleque ficou estéril. Olha que interessante. Mas mesmo estando debaixo de uma palavra, Abraão tomou uma atitude humana e carnal. Então, querido e querida, busque fazer aquilo que é certo diante de Deus. Segunda coisa que pode gerar uma esterilidade, a religiosidade, né? A esterilidade também vem por causa de uma religiosidade. Aquela pessoa, ela é religiosa, mas ela não é convertida ao Senhor Jesus. Ela é religiosa, porém, ela não nasceu de novo. Ela não teve um verdadeiro encontro com Jesus. Mas quando ela encontra Jesus, a vida muda. E por último, o afastamento de Deus. Ou seja, a esterilidade surge quando a pessoa se afasta de Deus. E uma das coisas que mais acontece em nosso meio, infelizmente, nós conhecemos muita gente nessa condição, né? Oséias 9, verso 14 diz: Dá-lhes, ó Senhor, que lhes darás? Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Olha aqui, você vê então quando a pessoa se afasta de Deus, ela se seca da essência, da vida, do amor verdadeiro. Então que Deus nos ilumine, nos abençoe e que nesta manhã, em nome de Jesus, toda esterilidade seja quebrada em nome de Jesus. Se você tem pecado, peça perdão para Deus. Seja sincero, Ele vai te perdoar, Ele vai restaurar a sua vida para você realmente ser frutífero e produtivo. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esta palavra tão maravilhosa, Pai. Eu creio, Espírito Santo, que aqueles que realmente estão nos ouvindo e estão podendo prestar atenção, acredito que eles entenderam a revelação. Eles compreenderam a palavra revelada de hoje. Porque o Senhor está dizendo: eu te abençoarei, te farei uma grande nação e você será fértil. Deus, que nesta manhã o Senhor possa, Pai, no nome de Jesus, quebrar toda esterilidade espiritual, toda esterilidade em qualquer área da vida deste ouvinte, que ele está estéril, que ele não vai para frente, não prospera, nada dá certo. Meu Deus, que o Senhor use de misericórdia e abençoe a todos aqueles que receberam a palavra e que estão clamando perdão, misericórdia e se arrependendo e se entregando totalmente ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus nesta manhã. Pai, abençoa a carteira de trabalho, abençoa a carteira, Senhor, do passaporte, como também a carteira de documentos que essa pessoa separou. Documentos, cartão de banco, seja de crédito, de débito, enfim, documentos, protocolos, chave da casa, do carro, da empresa. Ó Deus de Israel, abençoa este povo com toda sorte de bênçãos, tanto espirituais, bênção da saúde física, bênção financeira, bênção do emprego, do trabalho, do negócio, e que seja um dia de prosperidade, um dia de vitória, um dia de alegria, um dia de grandes realizações, e que todos que estão aguardando um telefonema, que estão aguardando a resposta da entrevista de emprego, que dê certo para os nossos ouvintes, e eles se tornem empregados, ou venham montar o seu próprio negócio e tenham sucesso nesse empreendimento. E a bênção da abundância, a bênção da fertilidade, a bênção da prosperidade de Deus venha sobre nós e sobre todos os ouvintes. Abençoa esta água que nós separamos. Após essa prece, esta água se torna um remédio e vidas curadas e libertas em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nunca desista da vida.
Você que deseja ser um agente de Deus, que são pessoas que se identificam com o nosso ministério e têm interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação Agindo Deus Quem Impedirá. Se você deseja participar destas pessoas de fé, que semeiam com fé e vão colher o que semeiam, anote Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.